Olá, estamos de volta com a segunda parte do vídeo sobre o recap da AE do primeiro trimestre do B1A do Colégio Militar de Manaus. Paramos na 11ª questão de correspondência dos adjetivos compostos com suas definições. No primeiro vídeo nós falamos sobre duas opções. A primeira delas foi well-educated e a segunda self-centered. Nas opções de respostas nós temos self-centered, well-educated, dash, que é o traço para questões que não existe correspondência, e easygoing. Esses adjetivos compostos aqui são palavras que se formam juntas, né? Como a gente aprende na nossa língua, né? A formação de novas palavras. Nós temos well, que é um advérbio, e educated, que é um adjetivo. Então, foram duas palavras que já existem, que formaram uma nova palavra. E aqui, pela definição, a gente consegue compreender qual é o adjetivo composto para cada uma dessas frases, né? Dessas definições. Someone who has a lot of knowledge about many subjects. Então, nós temos aí well-educated para definir alguém que tenha muito conhecimento sobre muitas áreas, né? Muitas matérias. Uma pessoa bem educada, bem instruída. A segunda opção aqui, que já vimos a resposta no vídeo anterior, someone who only considers what is important for himself or herself. Alguém que só considera o que é importante para ele ou para ela. Então, no caso, é uma pessoa que é self-centered, né? Que só consegue perceber e considerar o que seja importante para ele ou para ela. Uma pessoa egoísta, né? Self-centered. E aí sobraram as duas alternativas aqui, que é para a definição de someone or something that is relaxed, tolerant, and not prone to rigid rules or bouts of temper. Então aqui a gente está falando de alguém ou de alguma coisa ou de algo que seja como uma pessoa ou algo relaxado, tolerante, né, que respeita a todos. Not prone to rigid rules, que não seja suscetível, propenso, né, sujeito a regras rígidas, né, submisso a regras rígidas, or bouts of temper, né, ou crises, né, de temperamento, né, bouts, no sentido de surtos de temperamento, né, perder a cabeça. Então, a melhor opção aqui para essas duas definições, nós temos aqui uma outra definição, having or showing an ability to think and react quickly and effectively. Então, ter ou demonstrar uma habilidade para pensar ou reagir rapidamente e efetivamente. Então, qual é a melhor opção aí para alguém que seja relaxado, tolerante, que respeite, né? E que não sofra, não seja propício, né, a ter ataques de temperamento, né, crises de temperamento, surtos. É uma pessoa que easygoing, que está de bem com a vida, está bem com tudo, né, fácil de se lidar, easygoing. Essa é a pessoa relaxada, tolerante, alguém que não se preocupa muito com regras, né, com muitas situações que levem a pessoa a perder a cabeça. Então, ela é uma pessoa de cabeça fresca, né? De cabeça relaxada, easy going. E a última opção, nós não temos uma definição aqui, nós não temos um compound adjective correspondente a essa definition, né? De ter ou demonstrar uma habilidade de pensar ou reagir rapidamente e efetivamente. Então, a gente coloca o dash, traço, entendeu? Agora, só uma observação.
A prova de vocês da AE é no tempo de 1 hora e 30 minutos. E só aquele texto que a gente observou no vídeo do Retap parte 1 levou bastante tempo para responder, porque você tem toda uma questão de ler, interpretar, buscar o significado das palavras. Ali a gente preparou um glossário, né, com a definição do vocabulário que vocês não tinham conhecimento. Mas e quando é uma questão como essa? Por exemplo, eu não tenho conhecimento, eu nunca ouvi falar numa palavra de algum contexto. Como que eu posso buscar numa prova de consulta uma fonte de confiança que possa me ajudar a compreender aqui o contexto, a entender o que significa uma palavra que talvez eu tenha dificuldade? Então, eu vou dar uma sugestão. Eu passei para o e-mail de todos os meus alunos e eu estou passando para todos os alunos que têm acesso a esse link do Retap, do B1A, o uso de um dicionário online. Então, muitas das pessoas, muitos dos alunos, eles buscam no Google Tradutor. Então, vão lá no Google Tradutor e escrevem lá a palavra, no caso Chrome, e na hora você tem a palavra em português, inclusive tem a pronúncia, né, e a tradução. Agora, estou na dúvida daquela outra palavra, bouts of temper, né? Significa crises de temperamento, né? Ataques de temperamento. O Google ele é uma ferramenta boa para muitas coisas, tradução, só que só bouts, ataques. Não tem só esse sentido, tem outros sentidos, né? Bouts of depression, crise de depressão. Você não vai traduzir ataque de depressão. Então, às vezes nós temos que ter o contexto para entender o significado correto de cada palavra. E para isso eu não indico o Google Tradutor, porque se você não tem um contexto e você vai escrever só a palavra, você vai ter às vezes um significado diferente do que você quer expressar. Mas eu sugiro que vocês procurem este dicionário aqui. Ele é excelente porque ele vem da Wikipedia, ele é mais completo, ele tem várias línguas e ele é ótimo em linguagem científica. Então, agora no momento vocês estão na escola, ensino fundamental, ensino médio, mas no futuro vocês vão chegar à faculdade, vão trabalhar, serem profissionais maravilhosos. E este dicionário online, ele é muito maravilhoso na questão da linguagem científica e ele traduz com vários exemplos. Então, quando eu digitei lá no Google Tradutor, vocês perceberam que ele me deu apenas um significado, propenso, né? Aqui, quando você busca a palavra, ela tem a pronúncia, inglês americano e britânico, né, com essa diferença. Nós temos os vários significados, com vários contextos, dizendo várias informações a respeito de cada uma delas, contextos com exemplos para isso. Então, nós temos aí fontes, onde foi usada, na tradução científica. Então, é bem complexo e é maravilhoso na questão de você observar, que vai te ajudar bastante, né, a compreender qualquer contexto. Não somente numa prova de consulta, mas pode ser também em leituras de blogs, na internet, leituras
diferenciadas de revistas científicas, leitura de documentos, leituras de até mesmo bula de remédio importado, manual de instrução de algum objeto, tudo em inglês ou em outras línguas. Então ele te ajuda bastante. Esse dicionário é ótimo. Você está observando aqui que temos o tradutor, né? Tradutor, como tem lá o Google Tradutor, você vem aqui, eu vou dar o Ctrl C, porque eu posso vir aqui na prova e eu posso selecionar qualquer palavra. Eu quero saber só o que é bouts of temper, eu quero saber a tradução de toda essa frase, né? Eu venho aqui, seleciono toda essa frase e eu dou Ctrl C e vou lá no meu Lingui e dou Ctrl V e eu quero traduzido em alemão, em German? Não, eu quero uma língua falada no Brasil, português, Brazilian Portuguese. E aí ele vai traduzir na minha língua. Então, alguém relaxado, tolerante, né? E não propenso, né? Não sujeito, né? A regras rígidas ou a crise de temperamento. Eu posso vir aqui, colar, salvar como texto. Eu posso também, sendo um profissional, estando bastante ocupado, sem tempo para nada, e trazer um documento completo aqui para ser traduzido. Ele já me traduz tudo e eu não preciso ficar digitando a tradução de nada. Esse dicionário online ele é ótimo e com certeza vai ajudar vocês em qualquer situação, seja na faculdade, com trabalhos científicos, o abstract que vocês vão um dia precisar na questão da formação de vocês no futuro, nas monografias, teses de doutorado, tudo. Eu recomendo. Aprendi muita coisa com ele, melhorei meu vocabulário, não só no inglês, mas em outras línguas, quaisquer que você queira se aprimorar aí e aprender. E sugiro que vocês sempre deixem aberta essa janela junto com a AE de vocês de consulta no AVA ou os trabalhos que vocês vão fazendo no decorrer do trimestre, ok? Então, continuando, voltando aqui, nós vamos à próxima questão de número 12, de enumeração, finalizando agora com mais adjetivos, só que agora a formação desses adjetivos aqui é feita de derivação sufixal. O que é isso? Você já tem uma palavra na sua língua, seja ela um substantivo ou um verbo. Vocês estão vendo aqui que ao lado de cada palavrinha dessa tem a letra N, entre parênteses, e a letra V, né? N é de noun, de substantivo, e V é de verb, né? De verbo. Então, essas palavrinhas aqui são substantivos, and é fim, memory, memória, né? Option, opção, power é poder e ambition é ambição. Todas são substantivos. E attract, que é o verbo atrair, tem aqui o Vzinho, que é o verb. O que vocês vão fazer? Escolher o suffix, né, o sufixo, que vai criar novas palavras, to create new words. Observando que nem todo sufixo pode ser usado para formar uma nova palavra. Nós temos os sufixos apropriados para cada uma dessas palavras. E lá no livro de vocês, lá no Vocabulary Practice, no Grammar Practice, são atividades extras de prática a respeito dos assuntos estudados nas unidades 1 e 2, que eu sugeri lá no AVA para vocês assistirem às videoaulas que eu selecionei, porque infelizmente eu estou de teletrabalho, não estou indo para a escola militar, eu estou em casa porque eu estou do grupo de risco e estou fazendo essas transmissões de videoaulas, estou fazendo dentro do que
é possível para mim, para que eu possa ajudar, né, como professora de vocês, não somente na questão de transmitir o conhecimento, né, mas de orientar vocês a buscar o conhecimento, como eu acabei de fazer com o uso do dicionário online. Saber usar, né, saber construir o conhecimento de vocês, buscar sempre melhorias, né, aprimorar o conhecimento. Então, eu não estou querendo que vocês sejam autodidatas. Eu estou aqui para ajudar vocês. Podem contar comigo, podem tirar dúvidas, podem me perguntar, mandar mensagem através dos e-mails, através da message box, né, da caixinha de mensagem, que eu estou pronta e disponível para vocês para ajudar no que precisar. Então vamos lá na questão, finalizar. Nós temos aqui os sufixos que você vai observar um por um e ver o que melhor se encaixa com cada uma dessas palavras. Então você fala endless, endel, endable, endful, endless ou ended. Então a melhor opção aqui que você analisou e observou durante a realização da você escolheu para formar uma nova palavra. Da mesma forma para as demais palavras. Então vamos observar aí quais são as respostas corretas. Existe uma música chamada Endless Love. Então a gente já viu aqui que o sufixo usado aqui foi less. Less significa menos, né? Sem, without, né? E o contrário de less é o full, que é o com, né? With. Então, quando eu digo assim, powerful é poderoso, é com poder, né? E powerless é sem poder nenhum. Então, o less tem a ideia negativa, menos, less, né? Significa menos. E o full dá a ideia de with, né? Com. Então, é with ou without, né? Então, powerful, com poder, poderoso. Powerless, sem poder nenhum. Ok? Da mesma forma, a palavra care, que é cuidado, né? Careless é uma pessoa sem cuidado nenhum, né? Desleixada, sem ser cuidadosa. E careful é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa com cuidado. Então, lembrem-se disso. Less é menos, sem, without. E o full é com, with. Ok? Nós temos o able, que significa que é capaz de, né? Então, quando eu usei o able como sufixo junto com o substantivo memory, né, memória, eu criei uma nova palavra que se tornou memorable, que é algo memorável, né? E option é opção. Quando eu usei o sufixo você tem o optional, que é opcional. Ambition é ambição, quando eu acrescentei o sufixo ou virou ambitious, né? Ambicioso, que é o adjetivo. E assim por diante, attract já não é substantivo, é verbo. E quando eu acrescentei o ed, ele virou attractive, ele virou um adjetivo. Então, lembrando que na nossa língua nós temos a mesma forma. Nós temos a derivação prefixal, com prefixo que vem antes, e sufixal, que são palavrinhas formadas a partir da junção de uma palavra já existente na nossa língua com uma partícula depois dela, né, anteposto, ou depois dela, como é o caso dos sufixos. Ok? Espero que tenha sido compreendido aí. Vamos adiante. Finalizando, então, agora a 13ª questão. Nós temos outra correspondência, só que agora com os phrasal verbs. O que são phrasal verbs? It's a two-part verb. Às vezes é um verbo formado não só por duas partículas, mas às vezes três.
esses verbos que estão aqui nas caixinhas abaixo, nós temos os verbos mais uma preposição ou um advérbio. Por exemplo, o verbo get away with. Tem o verbo get, mais o away, que é o advérbio, mais with, que é a preposição. Então, esse phrasal verb get away with, ele é formado por 3 partículas, né? O verbo mais o advérbio mais a preposição. Quando eu observo o verbo turn, por exemplo, só o verbo turn é virar, né? Turn your head, vire a sua cabeça, né? Então, turn é virar, mas quando eu acrescento diferentes preposições ou advérbios, eles vão mudando o significado dependendo do contexto e da preposição usada. Então, turn on, ligar, turn off, desligar, e outras opções com o verbo turn, que é o caso aqui, turn down. Turn down significa admirar, né? Ser fã de alguém ou de alguma coisa, né? Admirar algo ou alguém. E quando eu uso o verbo com ed, eu posso estar falando do passado ou do particípio. Nós temos 3 formas verbais, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O gerúndio a gente já lembra aí que é o ing, e o ed é quando o verbo é regular, está no passado ou no particípio. Quando o verbo é irregular, é o caso do verbo come, o passado é came, e o particípio come. Volta para a forma do infinitivo, né? Come, came, come. Então, nós sabendo dessas situações, vamos observar o contexto das frases e o que melhor corresponde, qual é o verbo frasal que vai completar cada uma das frases. Letra A. J.K. Rowling was by several different publishers before Harry Potter became famous. Para quem não sabe, o nome dessa autora aqui, J.K. Rowling, ela escreveu Harry Potter e os demais livros a respeito dessa trilogia, vários outros, né? Filmes a respeito do Harry Potter. Então, o que nós podemos observar aqui desses verbos? Use é usar. Use up é usar até acabar, né? Até se esgotar. Come é o verbo vir, mas quando ele está com come across e com come up, por exemplo, eles vão ter diferentes significados. O verbo do é o verbo fazer. Do without seria fazer sem, ao pé da letra, mas você não pode traduzir assim. Lembra do que eu falei de tradução? Tradução não existe. O que existe é a interpretação, principalmente com phrasal verbs, depende do contexto. Então, como que eu vou descobrir? Eu vou por eliminação. Então, na letra A, eu estou falando que a J.K. Rowling, ela era o quê? Por vários, né, editores diferentes antes do Harry Potter se tornar famoso. Então, ela já era o quê? Admirada, né? Então, turn down não é admirar? Então, ela era admirada, no turn down, o particípio do verbo turn. E eu vou levar, arrastando. Muita gente perdeu o score porque não sabia que era para arrastar. Tentou escrever e não sabia como responder. Ok? E assim adiante. Nós temos que observar o contexto. Figure out significa compreender, entender. Quando eu falo I can't do without milk, eu não consigo viver sem leite, né? O do without é viver sem. O do a gente sabe que é fazer, mas o sentido dele aqui é uma expressão que significa que não dá para a gente viver sem isso, né? Aí, no caso, as pessoas
hoje em dia, nowadays, né? People nowadays can't internet. Então, essa opção aqui ficaria correspondente ao phrasal verb. Então, as pessoas hoje em dia, né, atualmente, nowadays, não podem, não conseguem viver sem internet. Can't do without internet. A gente sabe aqui que o figure out é comprehend, understand, e a situação que melhor cabe aqui para o verbo figure out, phrasal verb figure out, seria a letra E. Por quê? Porque olha só, I have a way to understand mathematical problems easily. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar, compreender, entender uma forma, uma maneira, né, para conseguir assimilar, para conseguir aprender problemas, compreender problemas de matemática facilmente. Então, o verbo figure out completa aqui esse sentido, né, de compreender, de buscar uma forma, né, de compreender melhor a matemática, ok? E a gente também lembra aí que use é usar e use up é usar até acabar, então a gente já sabe que alguém usou até acabar o perfume novo da pessoa, e ela já sabe até quem foi, né? My sister, minha irmã. Então, irmã faz muito isso, né? My sister used up my new perfume. Oh gosh, né? Meu Deus, a minha irmã acabou com o meu perfume novo. Então, usou até acabar, terminar, esgotar. E aqui, para finalizar, nós temos os dois verbos come. No passado, came. Então, nós temos, letra B, Joshua, que é o Josué, né? Joshua, with a great idea. E nós temos a outra frase, I was walking down my street when I suddenly a wallet. Quando eu uso o sentido de surgir com uma nova ideia, né, ter uma ideia nova, nós temos aí o come across ou o come up. Eu geralmente uso every time I watch a movie, I come up with a new idea for my class. Então, toda vez que eu assisto a filmes, eu sempre tenho ideias novas para usar aquele filme para minha aula. Então, come up é ter uma ideia nova, é surgir, né? É conseguir uma ideia, uma grande ideia no caso aqui, né? Então, Joshua came up with a great idea. E o que restou, come across, que é exatamente a pessoa estar andando na rua quando, de repente, né, suddenly came across a wallet. Se deparou, né, deu de frente com uma carteira, né, a wallet. Então, esses phrasal verbs, por mais que você tenha dificuldade de interpretar o sentido deles, às vezes o contexto leva você a perceber qual é o melhor para cada um, para cada sentido, né? Então, muito cuidado quando você estiver tentando completar frases se você não conhecer. Estude. Não adianta tentar chutar a resposta, né? Responder de qualquer forma. Você tem que estudar todo o assunto para poder ficar tranquilo na hora da AE e responder corretamente. Ok? Próxima questão e última, 14ª, onde você teria que escolher uma das opções dos tópicos e escrever o seu pensamento a respeito desse tópico. Aqui ele diz, based on your previous knowledge, né, baseando-se no seu conhecimento prévio, and on what we've studied so far, e no que a gente estudou até aqui, choose one, né, escolha uma das duas sugestões abaixo e escreva sobre isso. Né? One of the two suggestions below and write about it. Number 1. Think of a time you had a surprising experience that didn't turn out
as you had expected. It can be a positive or negative experience. Write about your experience using at least 3 different time linkers. A gente falou bastante desses linkers, né? E o time linkers são os advérbios de sequência, né? Sequence adverbs. At first, inicialmente, né? Then, next. Então, se você não lembra o que é time linker, nem estudou no seu livro, nem assistiu a nenhuma videoaula, é melhor que você nem se arrisque a escrever sobre algo que você está com dúvida. Então, veja sempre a outra opção se você tem mais domínio para escrever sobre isso. E aqui ele está pedindo que você descreva uma experiência surpreendente que não terminou como você esperava. Então, tinha que usar os verbos que a gente aprendeu sobre expectations, né? Aquelas expressões lá do vocabulary practice que a gente trabalhou na sala de aula enquanto a gente estava tendo aulas normais lá no colégio. Ok? Segunda opção, think of someone you know. Pense em alguém que você conheça. Can be a friend or someone in your family, né? Pode ser um amigo ou alguém na sua família. Explain what type of communicator he or she is according to the text. De acordo com o texto que você viu. Intuitive, analytical, né? Personal e os demais, né? Você teria que julgar qual é o tipo de comunicação, de estilo de comunicação que essa pessoa que você vai descrever possui, né? Qual é o estilo de comunicação dessa pessoa? Esse tema é mais familiar porque nós trabalhamos nos primeiros dias de aula, trabalhamos no chat, lá no AVA, eu fiz perguntas sobre isso para vocês, pedi que vocês escrevessem um texto sobre isso e com certeza se você tem esse texto já pronto, com as devidas correções que eu fiz lá no AVA, onde eu fiz vários feedbacks lá no fórum e quem leu, quem observou, né, quem estudou, aprendeu. E com certeza aqui vai ter mais facilidade de escrever. O critério, na primeira alternativa, diz que você deve ganhar 2 scores descrevendo a experiência usando vocabulário e a gramática usando os time linkers, se não usar aqueles verbos no passado que a gente estudou também, né? O past perfect continuous, simple past continuous. Tudo isso, se não usar, perde ponto, né? Então, muita gente perdeu os scores aqui e não entendeu qual era o critério. Já na segunda opção, o que ele está pedindo é que você use a gramática correta dentro do padrão, né? Coerência, que tenha sentido, vocabulário correto e justificando com exemplos. Então, não adiantava só escrever que tipo de comunicador a pessoa era, qual era o estilo de comunicação dessa pessoa, mas também teria que dar exemplos, né? Por que que a pessoa era considerada personal? Porque sempre essa pessoa ela dá muito valor aos sentimentos, a forma como a pessoa lida com as emoções. Aí sim, você estaria justificando a sua resposta. Então não bastaria só dizer o estilo, teria que justificar a sua resposta. Então, gente, eu espero que todos tenham tido êxito na AE. Segundo trimestre começa agora. Vamos nos dedicar, vamos caprichar, fazer os exercícios, melhorar essas notas de AP, notas da AE, próxima no segundo trimestre, que só vai terminar em julho, agosto. E espero que vocês continuem fazendo as atividades que eu vou colocar no AVA e também que vocês participem, tirando dúvidas, conversando comigo. Eu estou aqui sempre à disposição de vocês para ajudar.
não só eu, como todas as professoras do LEM e todos os demais professores do Colégio Militar, ok? Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa forma, né, de dar o feedback a vocês. Os feedbacks já estão disponíveis no AVA para que você vá lá na sua AE e clique lá em revisão e feedback disponível e veja todos os erros e acertos que você teve na sua AE, ok? Agradeço a atenção e vamos adiante, ok? Let's go ahead. See you guys. Bye bye.